Thiago Minhoca, boa noite para você. Boa noite. Vamos começar aí pelo Leão do PC, que venceu, né? Mais uma vitória, e vitória que coloca o Leão do PC ali já na boca do G6, né? Eu acho que agora já dá para dizer que o Fortaleza já dá para olhar mais para a parte de cima do que para a parte de baixo nesse Campeonato Brasileiro, né? Fez 2-0 ali no primeiro tempo, basicamente liquidou a fatura, sofreu um gol na etapa final, mas conseguiu segurar aí essa vitória importantíssima contra o Jaconeiro, né? Contra o Juventude, jogando em casa. Pois é, olá Fábio, para quem está acompanhando também. O jogo importante que o Fortaleza tinha, né? O Fortaleza vem numa sequência positiva, depois de ter tomado aquela goleada do Cuiabá, consegue aquela vitória sobre o Grêmio, empata fora de casa a semana passada contra o Atlético Mineiro, ganha do Palmeiras, daquela vitória importante que a gente tratou aqui na última quarta-feira. E aliás, a gente tratou na quinta-feira, né? Porque na quarta-feira não pude participar. Mas tocamos bem rapidamente. E aí eu queria começar a análise falando sobre o contexto que o Fortaleza atravessa, Fábio. Fortaleza é uma das equipes, assim, são várias equipes no Brasil que estão tendo problemas sérios, né? De muitos desfalques, né? São vários jogadores. Contra o Palmeiras, não contava com 10 jogadores e ainda teve uma 11ª pendência ali do elenco quando o Zé Welles se machuca. E hoje também era um jogo de dificuldade em termos de opção. Não à toa, o Fortaleza tinha, na partida de hoje, 5 jogadores oriundos da base. Só que desses 5 jogadores oriundos da base, apenas um chegou a ter uma frequência no começo da temporada, que é o Cauã, né? O Cauã que jogou agora naquela goleada do Cuiabá, quando já perdia por muitos gols. Então, eram muitos jogadores no banco sem ter muita opção, porque o Pedro Rocha apareceu lesionado, já tinha aumentado com a lista com o Zé Wellison, Marinho ainda está lá, Moisés ainda está lá, Caleb, né, que está fazendo reforço muscular. Ao todo, Minhoca, foram 8 desfalques. Vou até passar aqui: Marinho, Moisés, Zé Wellison, Martínez, Caleb, Pedro Augusto, Kervin e Kusevich. Kervin e Kusevich, no caso, estava com a seleção. Já né? Estavam, né? Já são desfalques. O Kusevich, aliás, foi eliminado ontem, a seleção chilena foi eliminado. Chega amanhã e aí já pode estar apto, né? O time se representa amanhã, mas ele deve começar a treinar a partir da terça-feira e já viajar para o jogo no Rio de Janeiro contra o Vasco no meio de semana. Fora isso, o Santos ainda segue sem ser relacionado. Tudo bem que é o goleiro reserva e tudo mais, mas cada vez mais essa história do Santos, né, parece que não vai ter um contexto. Não sei, pode ser que o jogador depois entenda que não tem mais clube interessado, né? Porque o Corinthians já está lá com o Hugo para fechar. O Santos também parece que já está perto de fechar aí com o goleiro. Em todo caso, eram muitos desfalques. Porque muito vai da situação, Fábio, de tipo, quais eram as peças do banco para o Fortaleza, numa necessidade, tentar acionar. Você tinha um Kaiser, que ainda não conseguiu fazer gols, até jogou bem em alguns jogos, na minha avaliação. Eu sei que tem torcedor que não gosta muito. O Machuca, que perde gol demais, né? Aliás, costuma perder gols em boas possibilidades. E o resto era jogador defensivo. Você tinha o Pacheco, você tinha Dudu, você tinha Rosseto, que voltava de lesão. Então, eram muitas baixas. E eu cheguei a citar isso na rádio, Fábio, de dizer que a melhor oportunidade para o Fortaleza é conseguir aproveitar quando ele está com a força máxima nesse primeiro tempo. E foi assim que o Fortaleza fez. O primeiro tempo do Fortaleza, tirando os minutos iniciais, ali até os 10 minutos, foi os 10 primeiros minutos, teve até uma falha do Tite, né? O Tite, todo jogo tem um tipo de falha. O Fortaleza acorda a partir dos 10 minutos. Então o Fortaleza passa a criar jogadas, teve chances, né? Jogadas principalmente, e aí eu acho que o primeiro ponto, o primeiro jogador assim, que já me chamou a atenção, e que já dando aqui um pouco de spoiler, vai estar ali entre os 3 medalhistas, né, da equipe, foi o Felipe Jonathan. Uma serenidade dentro de campo. Aliás, isso tem muito a ver, e eu lembrei muito do seu daquilo que você me perguntou há umas 3 ou 4 jogos atrás. Esse rodízio, Minhoca, do Fortaleza, será que isso não está atrapalhando o Fortaleza? Então, nesse momento está sendo fundamental, porque o Pacheco jogou muito bem contra o Palmeiras, e o Felipe Jonathan hoje, nos primeiros 45 minutos, foi de uma lucidez, de uma tranquilidade. Então ele acionou várias vezes o Breno Lopes, que foi aonde o Fortaleza começou a encontrar o espaço. Da linha defensiva do Juventude para a linha ali, a segunda linha de marcação,
o Fortaleza trabalhou muito bem no entrelinhas. Então, o Pikachu na direita, o Breno Lopes na esquerda, várias vezes receberam bolas entrando dentro da área. E aí sai a penalidade do Fortaleza ali, né, a primeira jogada, que foi um lance até meio inusitado, né, demorou muito, porque primeiramente foi dado impedimento na jogada, é bom lembrar. E aí depois o VAR recomendou o árbitro ir no monitor, o que não fazia sentido, né, teoricamente, já que se fosse impedimento, de fato, era só dizer, tá impedido, ou se não estava, pode manter o pênalti. Só que aí o VAR chamou para verificar a jogada. O que eu achei um absurdo, primeiro porque o árbitro estava de frente para a jogada e só se houvesse, de fato, assim, um não contato a ponto de não marcar. Porque eu até acho que o Breno dá uma valorizada, mas para mim, ao toque, claramente. Toca, lance ali, exatamente interpretado pelo árbitro. Não acho que foi um lance inventado pelo Breno. Eu acho que, na verdade, ele dá uma mergulhada. Depois que leva o toque, ele dá uma mergulhada. Mas eu acho que há o toque, claramente, que impede do atleta, né? Que ele já ia limpar a jogada ali para bater. Então, achei que foi um erro ali do procedimento do VAR, já que o árbitro estava tão bem posicionado e só se tivesse uma imagem, que aí é que tá, né? É bom lembrar, o VAR, ele é para ser lances conclusivos, de fato. Ali não tinha nada de conclusivo. Ali era um lance total do árbitro, um lance que o árbitro interpretou como uma jogada faltosa e havia margem para interpretar dessa maneira. Então não era lance para VAR, não era algo absurdo sendo dado como pênalti, que na verdade não era, não. Nesse caso, foi de fato a penalidade marcada, apesar de que o Breno deu uma forçada. Mas o Lucero foi lá, abriu o placar, e aí, Fábio, lembrou muito. Eu cheguei a falar isso durante a rádio em uns 3 momentos, porque o jogo começou a se assemelhar com o jogo do Grêmio, onde o Fortaleza tinha chance, várias jogadas de ataque. Aliás, o time foi muito bem ofensivamente no primeiro tempo, pela direita, pela esquerda, várias jogadas e o time perdendo gol. E perdendo gol, e perdendo gol. E eu falei, se o Fortaleza não tiver a devida atenção, pode acontecer o sustinho que aconteceu contra o Grêmio, ou pode acabar tomando gol, como foi diante do Cruzeiro. Então, esse é uma das facetas que eu tenho falado muito do Fortaleza, essa faceta, às vezes, de não conseguir fazer do bom volume, do bom futebol que está apresentando em gols. E eu cheguei a citar isso depois do jogo do Palmeiras, que esse é o tipo do jogo onde, se talvez fosse um adversário de mais peso, um Flamengo, um Atlético Mineiro, o nível de concentração dos jogadores talvez estivesse mais afiado, sabe? Então era sempre fazendo a jogada como se, não, a gente vai fazer o gol a qualquer momento. E não é. O 2-0 no primeiro tempo deu uma tranquilidade até exagerada, sim, né? Representou mais a superioridade do Fortaleza, que acho até que podia ter feito mais do que os 2 gols. Mas teve chance, teve uma do Pikachu na direita, ele deveria ter conduzido mais a bola para dentro da área, para ter acionado, aí já jogou a bola na área, assim, de maneira abrupta, aí a bola foi atrás do Lucero, e aí o Breno já não conseguiu dominar. Então, no geral, assim, o Fortaleza, ele novamente passou pela aquela situação de o torcedor meio que já conhece. Pô, a gente está jogando bem, tá criando, não faz gol, e é isso. E claro, era apenas 45 minutos, uma vantagem pequena. E aí vem a jogada do segundo gol. Aliás, para mim, o passe do Pochettino é muito bonito, mas começa muito pela lucidez do Felipe Jonathan. Porque se você olha de novo na imagem, eu não sei se nos melhores momentos só pega a partir do passe do Pochettino, é uma bola que sobra para o Felipe Jonathan, e era uma bola onde o jogador do Juventude já estava muito em cima. Então ali é o tipo da jogada em que o Juventude ia para o ataque, que talvez um lateral mais afobado, ou até mesmo um lateral assim mais convencional, estourasse aquela bola para frente, entendeu? Ele não, ele percebeu que o Pochettino estava em boa condição, e aí, mesmo pressionado ali, ele dá um passe que abre um campo gigante para o Fortaleza. Porque como o Juventude atacava com muitos jogadores, na hora que a bola chega no Pochettino, aí está um campo todo aberto, né? Uma bola virada do Pochettino muito bem executada, e que o próprio Lucero também tem uma boa leitura, porque ele percebe, né, já saindo da jogada, e aí o Pikachu sai cara a cara ali com o Gabriel Vasconcelos, se não me engano, acho que é o nome do goleiro do Juventude, para fazer o 2-0 ali com uma tranquilidade, que há muito tempo ele não fazia gol, né? Desde o jogo contra o Boca na própria Sul-Americana, no jogo da Arena Castelão, que ele não balançava as redes, e que, como ele já tinha jogado bem o jogo passado, foi importante para o Pikachu, que estava jogando bem. Assim, acho que além do gol que ele faz, ele estava produzindo muito jogo, ele com o Tinga na direita, na esquerda, Felipe Jonathan com Breno Lopes. Deu para ver que o Fortaleza tinha, até mesmo no Pochettino,
um jogador mais disperso em campo. Ele é muito talentoso, mas hoje não foi um jogo onde o Pochettino conseguiu ter um poder de concentração tão alto. Ele perdeu muitas jogadas por demorar demais com a bola. Eu acho que foi até um problema no meio de campo do Fortaleza, desculpa. E aí, quando vai para o intervalo, eu até tinha frisado, olha, o Fortaleza, ele precisa continuar tendo atenção, e é difícil, que aí eu acho que é onde entra o problema do segundo tempo. O Fortaleza não jogou melhor do que o Juventude, é verdade, mas ainda teve possibilidades de fazer o terceiro gol, né? Teve bola no travessão do Tinga, no rebote ali até o Sacha, que jogou demais, aliás, o Sacha em muitas jogadas no meio de campo, ganhando. Acho que até a arbitragem começa a conduzir mal o jogo em um determinado momento, assim, amarelando os jogadores do Fortaleza e não usando o mesmo critério para jogadores do Juventude, né? Eu acho que o Kaique, por exemplo, né, foi um jogador que bateu muito durante o jogo e reclamou bastante não ter tomado amarelo algum, foi até, acho que, errado por conta da parte disciplinar da arbitragem. Mas o segundo tempo foi um segundo tempo daquele... Aí vem a outra faceta do Fortaleza, de quando o Fortaleza, às vezes, não consegue sustentar um jogo, amarrar um jogo. Conseguiu em certos momentos, mas quando o Juventude passava a atacar, o Fortaleza começou a dar brechas, né? E aí é onde entra o problema da equipe. Claro, eu vou até ponderar um pouco mais esse jogo, primeiro, porque o Fortaleza não tinha peças de reposição no banco que conseguisse dar mais qualidade. Porque se a gente fosse pensar no volante para o Fortaleza, qual seria a peça? Não tinha Pedro Augusto, não tinha Zé Wellison. Você tinha o Rossetto, que voltava de lesão, mas não era um jogador para, sabe, segurar o jogo, para tentar recuperar a bola. Era um jogador de construção. Poderia ele ter entrado. E acho até que a primeira troca do Vojvoda foi a certa, só que eu acho que foi um pouco tardia. Ele vai trocar lá para os 24 do segundo tempo. Acho que antes já dava indício que precisava de uma mudança. Nada também assim, eu teria mudado aí por volta dos 15 minutos, mais ou menos. Mas eu acho que o Felipe Jones já estava mais desgastado. O Breno Lopes também, para fazer a reposição, ele já não estava voltando tanto, assim, já não estava com tanta energia como a gente viu no primeiro tempo. E aí acabou ele colocando o Bruno Pacheco na esquerda, coloca o Felipe Jonathan jogando como meia, ele saca o Pochettino, e aí ele coloca o Hércules mais adiantado ali para ver se conseguia recuperar a bola, mas era o Juventude direto. E o Fortaleza, e aí eu acho que foi um erro do Fortaleza no segundo tempo, estava se livrando facilmente da bola, assim. Batia um lateral, a bola já estava com o Juventude. Batia uma falta, a bola já estava com o Juventude. Então o Fortaleza não conseguia sustentar esse jogo por muito tempo quando estava com a posse da bola. E por isso que eu estou citando esse detalhe, Fábio. Você precisa saber trabalhar com essa vantagem. O Fortaleza, muitas vezes, como foi diante do Palmeiras, ele não conseguia sustentar por muito tempo. Ele, em outros jogos, obviamente, não no jogo do Palmeiras, ele não conseguia, às vezes, fazer uma troca de passes, chamar uma falta, sabe? Então, isso foi um problema que eu senti do Fortaleza no segundo tempo, que se assemelhou em outros jogos. O próprio jogo do CRB, na final da Copa do Nordeste, foi muito isso. Foi vendo o CRB crescer, e o Fortaleza nada de dar resposta, né? Como eu tenho utilizado muito esse termo, passageiro do jogo, observando, e aí começou muitas bolas alçadas na área, o Fortaleza tendo essa dificuldade, até sair a jogada que o Juventude diminui, uma jogada que teve muito questionamento, que eu não vi o replay da jogada, eu fiquei com a primeira impressão de falta na jogada, a bola ainda vai para a área, tira de novo, e aí depois quando volta para o jogador de Juventude, a bola é alçada no segundo pau, o Tinga acaba perdendo o time ali, né, da marcação, e aí o Eric acaba... Eric não, o nome do jogador é o... Eric não, enfim, outro jogador aí que fez o gol. Everton foi o jogador que diminuiu o placar do Juventude, e aí depois do 2-1 ficou um certo desespero, né, da maneira como o Fortaleza às vezes age dentro de campo. Era um jogo onde o Fortaleza, até o Vojvoda veio com novas trocas, né, colocou o Kaiser, depois não ficou tão balanceado, já no final colocou o Rossetto ali, alguns jogadores, para tentar equalizar um pouco mais, só que faltava ainda realmente aquele jogador que pudesse segurar. E o Fortaleza foi resistindo, ainda teve uma chance muito perigosa, acho que aos 42, 43 do segundo tempo, uma jogada que foi na área, o jogador do Juventude ajeitou para o jogador que estava fora da área, e a finalização foi para fora. Então, assim, o Fortaleza correu o risco, sim, de deixar escapar essa vitória dentro de casa. Mas quando você olha, claro, o resultado final e as baixas que tinha no elenco, eu acho que o grande porém do jogo, Fábio, foi o primeiro tempo. Eu acho que quando você é melhor do que o adversário, quando você cria chances claras de gol, como o Fortaleza criou no primeiro tempo, você não pode estar totalmente
relaxado com o jogo, né? E o Fortaleza, obviamente, ia sentir o segundo tempo, não tinha tantas opções do banco assim para tentar ganhar, né? Principalmente ofensivamente. E aí eu acho que isso pesou e, claro, tem que servir de lição para os jogos futuros, já que o Fortaleza, obviamente, agora vai para uma maratona de clubes cariocas, né? Enfrenta o Vasco na quarta, para depois enfrentar o Fluminense no domingo e depois enfrentar o Flamengo daqui a 2 quintas-feiras. Hoje foi um jogo, como você disse, Minhoca, o Vojvoda teve dificuldades ali de mudar no segundo tempo. Tanto que ele mudou muito para o fim, né? As alterações ali foram nos últimos 10, 15 minutos. Então ele quis deixar ali o time quase o jogo inteiro. Tu acha que isso acabou fazendo que o Fortaleza não segurasse tanto a atuação, o desempenho do primeiro tempo? Essa falta de peças aí para entrar. Ele mudou o Pacheco, não foi ali até 20 minutos? A primeira troca dele foi o Pacheco. E depois só no fim, né? Depois ele só trocou. Aí ele faz depois uma troca também, é só uma troca depois, que é a entrada do. Eu acho que é a entrada do. Não é do Rosseto, deixa eu ver quem foi o segundo. Você tem aí quem foram as trocas? Deixa eu ver. Foi o Kaiser. Kaiser, Dudu e Rosseto. Pronto. Mas aí já foi a última, não? O Dudu Kaiser, Dudu e Rosseto foram as últimas, né? Mas não foi acho que ao mesmo tempo, não, né? Kaiser, eu acho que foi a segunda. 82, 88 e 89. Que a 88 e 89 foi a mesma troca, né? Na prática. Mas eu vejo que se o Vojvoda tivesse explicado isso na coletiva, eu teria entendido. Ele acabou não explicando. Foi até uma pergunta do Felipe Miranda, lá do Glória e Tradição. Ele perguntou isso, né? Sobre essa questão do tempo da troca. E eu acho que em alguns jogos, eu sei que poderia ter trocado antes hoje? Eu acho que houve um momento para fazer uma troca um pouco antecipada. Mas hoje era um jogo de dificuldade para encontrar. Porque, por exemplo, o Machuca poderia ter entrado. Só que aí, beleza. Você tá pronto para receber o pacote Machuca? O que seria o pacote Machuca? Tá lá, vai perder uma bola no ataque, tá lá, vai ter uma grande chance, vai perder um gol. Então, as dificuldades que o Fortaleza tem hoje no elenco, é muito difícil você vencer 2 jogos na Série A. É muito difícil você vencer 2 jogos da Série A por 2 jogos seguidos, quando você não tem quase que um time completo fora de campo. Então, eu não tenho dúvida que se tivesse o Pedro Augusto na opção, ele entraria. Se tivesse o Zé Wellison, ele entraria. Então, se o Pedro Rocha tivesse apto, o Pedro Rocha entraria, como ele entrou muito bem contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Só que ele não tinha. Ele tinha o Yarley, que aí o pessoal pode dizer, era para ter colocado o Yarley. Só que como é que a gente sabe que o Yarley seria de fato uma peça que jogaria bem? Eu sei que ele precisa jogar, para a gente saber se ele vai jogar bem, se ele vai sentir. Mas no contexto que estava, sabe? Um 2-1 ali, será que o garoto ia conseguir sustentar? Então, eu até entendo que alguns torcedores gostariam de ver, era para ter colocado o Cauã, era para ter colocado o Yarley, enfim, era para ter colocado um outro jogador que pudesse, enfim, tentar segurar. Só que eu acho que aí é muito na base do... Eu acho que esse garoto vai resolver. E não, assim, eu acho que só o Cauã se mostrou um jogador mais próximo de estar pronto. E ele nem é muito da característica da construção. Que aí eu acho que teve um ponto interessante nessas trocas que o Vojvoda fez, foi colocar naquilo que eu tinha citado na quinta-feira, no raio-x, eu gosto mais do Hércules jogando mais adiantado. Hoje, na partida, ele era o primeiro da saída. Então, assim, quando você não tem um primeiro marcador, como é o caso do Pedro Augusto, como é o caso do Zé, o próprio Rosseto, o Hércules tem que fazer essa função. E aí, muitas vezes, o Hércules é um jogador de dar o bote mais alto, ele não é bem o cão de guarda, né? O cabeça de área, aquele camisa 5 tradicional. Ele é muito mais, para mim, aquele jogador mesmo que pega a bola e vai para o ataque. Não à toa, ele jogou pra caramba contra o Palmeiras e eu acho que ele funciona muito bem nesse aspecto. E fora o fato, Fábio, que ele tinha realmente um elenco com problemas, né? Eu não tenho dúvida que se o Rosseto tivesse já voltado antes, já tivesse voltado com o Palmeiras, ele teria entrado bem mais cedo no jogo para segurar essa bola, para dar mais qualidade de passe. O Fortaleza não estava tendo essa saída de bola com tanta qualidade no segundo tempo. Então eu entendo a reclamação, eu acho que ele demora em um determinado momento, e eu acho que ele poderia ter feito algumas... Por exemplo, o Pochettino era um jogador que estava muito desgastado. E eu senti que, no segundo tempo, o Breno Lopes estava com muita dificuldade, sabe? Seja para fazer a reposição, seja para fazer a jogada de ataque. Por exemplo, o Lucero, eu vi ele mais inteiro durante o jogo. O Lucero, o próprio Pikachu também, embora o Pikachu estava amarelado. Então foram jogadores que eu senti mais
atento, com mais perna para correr. Os outros não, os outros estavam mais desgastados, né? Assim, o Breno Lopes não jogou o jogo da quarta, mas ele talvez tenha se entregado mais, era um jogo 4 horas da tarde, né? O calor maior, possa ter sentido também um desgaste, mas eu acho que faltou só um pouco ali do time de entender alguma troca, porque o lado esquerdo do Fortaleza era um lado defensivo, né? Era um lado que estava sendo mais atacado, que o Juventude buscava mais. Bom, Mel, antes da gente entrar nas análises individuais, queria saber sobre essa, digamos assim, resistência do Vojvoda em colocar a galera mais jovem, né? Me parece que ele meio sempre é a última opção, e muitas vezes a galera mais ali que vem da base, a galera mais jovem, até o próprio Kevin, né, que é o jogador mais jovem de destaque também, quando estava à disposição, né? Hoje está na seleção venezuelana. Me parece que sempre fica como última opção. É meu estilo mesmo do Vojvoda ali, dos jovens sempre serem preteridos. Nesse caso, até alguém mandou aqui uma mensagem, deixa eu ver, acho que foi o Vini. Se for assim, é melhor emprestar esses caras ou não? Não, para dar rodagem. Se nunca entra. Eu entendo, mas não é uma situação tão simples. Não é como o futebol manager que você vai lá e faz empresta, vende. É assim, é porque o torcedor ele é mais imediato, né? Então, o jogador não está jogando bem, manda embora. E não é mandar embora, né? Tem todo um contexto aí, tem uma multa, muitas vezes você precisa encontrar o clube. O Luquinhas, por exemplo, que, né, foi emprestado lá para o time da Polônia, foi um investimento caro. Você não consegue recuperar esse dinheiro no mesmo ano que você gastou esse dinheiro. Então, você precisa emprestar o atleta para ver se ele consegue voltar a render, para ver se alguém compra, para tentar reaver o prejuízo. Agora, os jovens atletas, e aí vai muito da linha de como é o clube. Uma coisa é o Fluminense lá com o garoto de Xerém, outra coisa é a garotada do Santos, é a base do Palmeiras hoje, que é considerada melhor, jogadores do Flamengo e tal. O Fortaleza, aliás, o futebol cearense, né? Ele tem uma certa dificuldade. E é bom lembrar que geralmente os garotos que se destacam no sub-20, isso não necessariamente quer dizer que esses jogadores vão render muito no time principal. Porque é uma outra dinâmica, é uma outra pegada. E aí eu vou pegar o caso do Kevin, que é a grande sensação dessa temporada, né, dos jovens atletas. O Kevin, por exemplo, é um jogador que ele erra muito. A grande questão é porque ele tem um poder de finalização excelente e muitas vezes essa dificuldade que ele tem, quando eu digo isso, com a bola rolando, disputa de corpo, jogadas em que ele acaba se precipitando. Eu citei aqui da outra vez, né? O gol que ele faz contra o Boca, se você olha 5 minutos atrás ou 7 minutos atrás, ele tenta dar uma finalização para o gol de maneira errada, com vários jogadores do Boca na frente, que gera um contra-ataque perigoso do Boca, que até foi marcado impedimento, o João Ricardo até defende, mas é esse senso de leitura, Fábio. Esses garotos, eles vão precisar, obviamente, entrar em um determinado momento, mas daí parte muito da confiança. Né? Ano passado, se falava muito do Bernardo Chapo, o zagueiro, por que ele não joga, não sei o quê? Porque o treinador observa alguma coisa nele que falta para o estilo de jogo que ele quer. Pode ser que o Yarley seja muito talentoso, mas será que o Yarley vai dar uma pressão de bola como o Kaiser faz? Porque o Kaiser está ali direto, já entende, tem a malícia de, ao receber uma carga, de como vai chamar uma falta, entendeu? O Yarley, ele ainda é um garoto que ele vai ter que aprender a isso. E às vezes, no contexto de um jogo mais tranquilo, e aí nesse ponto é que eu concordo com o torcedor, eu acho que há espaço para outros contextos onde o Fortaleza pode utilizar. Você lembrou bem essa coisa do Kevin? No jogo contra o Altos, nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Fortaleza já goleava aquele jogo, já estava garantido. Não precisava usar o Marinho naquele jogo, por exemplo. Ele usou o Marinho. Aliás, desculpa, foi no jogo contra o Potosí, na Sul-Americana. Ele coloca o Marinho nos minutos finais, podendo colocar o Kevin, entendeu? Não havia sentido colocar o Marinho. O Marinho já vinha jogando. Era um jogo que já estava decidido. Dá minutagem para quem precisa de minutagem. O Marinho não precisava daquela minutagem. E ele já cometeu esse erro, na minha avaliação, em outros jogos, quando o jogo já está encaminhado. Ele pode dar mais oportunidade. Não precisa estar tomando um 5-0 para dar uma chance para o Cauã. Eu acho que o Cauã tem qualidade suficiente para ser acionado em outros contextos, que aí sim, com a confiança, talvez ele possa adquirir. Mas aí vai muito do estilo do treinador. Eu concordo em certa parte, mas eu não acho que alguns jogadores são certezas de que vão render tal qual um jogador que já tem muito mais uma minutagem. Às vezes acontece, né? O Kevin tem uma boa prova, o Cauã no começo do ano, mas isso não é
matemática simples, como alguns imaginam, que é só bota o garoto que ele faz gol no sub-20, no profissional é bem diferente mesmo a maneira de jogar. Tá no mudo. 12 pontos disputados pelo Fortaleza, 10 conquistados, né? Vitórias aí contra Palmeiras, empate fora de casa contra o Atlético Mineiro. Bom, dá para dizer que a briga do Leão vai ser na parte de cima ou ainda é cedo? Não, ainda é cedo porque temos um terço do campeonato, mas nesse momento ele briga na parte de cima, né? Porque, curioso, né? Quando a gente falou daquele jogo do Grêmio, antes do jogo do Grêmio, depois de ter tomado aquela goleada por Cuiabá, eu falei, ó, Fortaleza tem que acordar. Tem muita gente aí mal, só que aí vieram, né? Exatamente esses 10 pontos conquistados aí contra Grêmio, Palmeiras, hoje o Juventude e aquele empate contra o Atlético Mineiro. Olha essa sequência. O Fortaleza sai de um momento ali de alerta e já de imediato já entra ali naquele bolo das equipes com 20 pontos ali, 21 pontos, né? O líder também, o Flamengo ganhou, né? Foi para 25. 25 ou foi para 27? O Fortaleza está um ponto do G6, mas com um jogo a menos que o São Paulo, né? E tem muitos times também. O Cruzeiro tem um jogo a menos, o Inter tem 2 jogos a menos. Tá bem bolado ali ainda. Mas é o que eu costumo falar, né? Para você chegar no caminho da Libertadores, você tem que passar primeiro pela permanência. E o quanto mais o Fortaleza somou 20 pontos em 12. O nosso colega Pedro Pereira, né? Que ele no gráfico dele ainda não tem aquele dos blocos. Tu lembra do ano passado, né? Que tinha aquele bloco de 6? Sim. Que a cada 6 jogos que você disputa, se você conquistar tantos pontos, quer dizer que você está brigando para se manter, ou brigando pela Sul, ou brigando pela Libertadores. O Fortaleza, nos 2 primeiros blocos, ou seja, nos 6 primeiros jogos, ele fez 10, e nesses 6 últimos agora, desses 12 jogos que ele fez, ele somou de novo mais 10. Então, quem soma a cada 6 jogos 10 pontos, isso quer dizer que você vai brigar pela Libertadores, não só a Libertadores de fato, mas a Libertadores fase de grupos. Porque com essa pontuação, se você faz aí, né, mais 4 blocos de 6 que vão ter, vai dar 60. Isso quer dizer que o Fortaleza, a cada bloco, vai fazer 10? Não, pode fazer menos, como pode fazer mais. Só que, nesse momento, o Fortaleza está conseguindo, né, esse bom rendimento, principalmente nessa sequência, depois das derrotas que teve para a Bahia e a goleada sofrida pelo Cuiabá. Então, eu acho que o Fortaleza é uma equipe que deve orbitar por aí. Se vai conseguir a Libertadores, se vai terminar de novo no G10 ou só vai garantir ali a Sul-Americana, eu vejo que o Fortaleza, nesse momento, ele precisa cada vez mais se distanciar desse Z4. E aí, claro, nesse momento abriu 9 pontos de distância e ainda o fato, né, de ficar próximo ali num bolo onde a sequência do Fortaleza ainda é pesada, o contexto que o Fortaleza está com vários jogadores lesionados também acaba deixando, né? Hoje, por exemplo, era um jogo que eu considerava difícil pelo contexto, pelas baixas, e que não vai ser fácil também, porque já no meio de semana enfrenta um Vasco desesperado. O Fortaleza nunca ganhou lá do Vasco no Rio de Janeiro, mas ainda também com jogadores de fora, né? Talvez só o Marinho aí possa estar voltando. Então, eu acho que no contexto do Fortaleza, nesse momento, ele está na briga por uma Libertadores. Mas tem muito campeonato pela frente. Como eu falei, para mim é a primeira. Eu acho que. E aí eu vou trabalhar por etapas, Fábio. Eu acho que o Fortaleza tem que terminar, no mínimo, o primeiro turno, já que ele está com 20 pontos agora. Restam mais 7 jogos, mas na prática serão 6, né? Porque o jogo do Inter foi adiado e o Fortaleza vai cumprir aquele jogo contra o Criciúma. Então, nesses 6 jogos que restam, para o Fortaleza fechar o primeiro turno, eu coloco, no mínimo, 7 pontos. No mínimo, 7 pontos. Eu acho que 27 pontos é um contexto bom. É um contexto bom para imaginar ali no mínimo, a permanência e um contexto de ter a Sul-Americana. Agora, se você quiser brigar por algo a mais, você tem que fazer no mínimo 29. No mínimo 29 pontos. O ideal seria superar os 30 pontos. 31, 32, porque aí você, de fato, na briga direta pela Libertadores, né, do campeonato. E é bom lembrar que o Fortaleza ainda está envolvido aí com a Sul-Americana, só que é só em agosto, e até lá o ideal é terminar esse primeiro turno aí acima dos 29 pontos para brigar por Libertadores. 29 eu considero ali um G10 e 27 eu considero uma margem segura para você ter uma boa distância para o Z4. Agora, abaixo de 27, volta de novo a ligar o alerta ali, apesar do pessoal da parte de baixo estar somando pouquíssimos pontos nesse exato momento. O Fortaleza vai ter um mini campeonato carioca, né? É Vasco, Fluminense e Flamengo, é isso, meu cara? Flamengo, exatamente.
Ele vai para o Rio, jogar na quarta, né? Volta para cá para enfrentar o Fluminense. Está muito mal, aliás. Aliás, só um detalhe aí, um parênteses, né, sobre o Fluminense. A terceira pior campanha dos pontos corridos na história em 13 jogos, cara. Só na frente do Avaí de 2019, que tinha 5, e a Chape de 2021, que tinha 4. Para ver a situação. Não tem nem mais cenário para o Fluminense numa 13ª rodada para se apoiar de uma equipe que conseguiu se livrar, entendeu? Enfim, vai ter que jogar muito aí. Mas o Fortaleza vai receber eles no próximo domingo, nesse mesmo horário, né? 4 da tarde. E até lá vai enfrentar esse Vasco, fora de casa, e o Flamengo, né? Que é uma equipe que, se o Uruguai chegar nas semifinais, Fábio, aí já é praticamente certo que o Flamengo, quando for enfrentar o Fortaleza, não vai contar nem com a Arrascaeta, nem com o De La Cruz, possivelmente com Vinha, Varela. Apesar de que o Flamengo está jogando muito bem, né? Com esses desfalques. Mesmo com esses desfalques aí, ele está conseguindo se manter líder do campeonato. O Fortaleza que ainda tem uma sequência em casa de Vitória, Atlético Goianiense e Criciúma, hein? Uma sequência que, se ele conseguir fazer o dever de casa, vai deixar o Fortaleza muito bem nesse primeiro turno. Sim. É por isso que eu estou dizendo. Eu acho que o ideal é fazer acima de 30 para estar brigando por Libertadores. Se fizer 29, é ali, G10, e aí 27 para baixo. 27 eu ainda acho um pouco seguro, mas talvez ali 11º, 12º. E abaixo de 27, aí já pode cair ali para 13º, 14º. E aí o pessoal ali que está no Z4, né? Tem muita gente pesada no Z4. E aí você nunca sabe se a turma pode acordar, né? Claro que tem que acordar todo mundo junto. Bom, vamos para o campinho? Vamos para as análises individuais aí dos jogadores do Fortaleza que entraram em campo hoje contra a equipe do Juventude, que havia vencido o líder, né? Claro que foi em casa, sim, né? sim. Sempre é muito Há uma mais... freguesia, né? Assim como o Palmeiras é freguês do Fortaleza jogando na Arena Castelão, né? No período Vojvoda, o Juventude no Parque do Flamengo lá há um bom tempo, né? No Alfredo Jaconi, assim, é uma freguesia grande do Flamengo, assim, até natural. Bom, antes do campinho, teve um superchat aqui, Alan, que foi do Davi LM. Ele só mandou o valor, mas ele mandou depois a mensagem, tá? Eu tô procurando aqui a mensagem do Davi, que ele falou, esqueci a mensagem do superchat. Ele fala, grande vitória hoje, esse time do Juventude é embaçado. Se cair é porque desandou muito. O Juventude, dentro das limitações, né, Minhoca? É um time enjoado, né? Eu acho que o Juventude... claro, o Bahia, ele não é bem uma surpresa. Talvez, assim, brigando para título, como a gente viu o Bahia, talvez seja uma surpresa, vai. Mas eu acho que o Juventude, com tamanha regularidade que vem apresentando nessa Série A, isso eu acho que talvez seja... Porque muita gente cotou o Juventude sendo um dos piores. Né? Assim, o Juventude vai ter muita dificuldade. Fred Figueiredo, inclusive. O trabalho do Roger Machado está muito bem feito. Sabe assim, vários jogadores questionáveis estão rendendo lá, assim, Gilberto, hoje foi até poupado, né? Mas Jean Carlos, que passou no Ceará no passado, foi horroroso, Kaique, Jadson, né? Aquele mesmo jogador que passou pelo Cruzeiro e tudo mais. Bons jogadores que estão jogando muito bem. Claro, a limitação de elenco acaba atrapalhando o próprio Juventude, mas é um adversário duro. É bom lembrar que eles conseguiram perder para o Palmeiras, mas assim, o Palmeiras fazendo gol nos minutos finais. Perder também para o Bragantino, também resistindo há um bom tempo. Então, é um adversário difícil de ser batido. Um time muito bem treinado pelo Roger, mas, claro, né, é um adversário que esbarra ali, em parte, tecnicamente, o Nenê, por exemplo, 42 anos, não é tão simples assim, né? Ter um jogador numa idade dessa ainda na Série A. Bom, vamos começar com o João Ricardo, Thiago Minhoca. E aí, qual foi a participação dele hoje? Eu acho que o João não trabalhou tanto, não. Assim, acho que foi as bolas que foram no gol, ele teve tranquilidade. O gol que ele toma não foi culpa dele. Acho que entra bem no razoável aí. Não jogou mal, mas também não fez uma grande atuação, não fez defesas espetaculares. Eu acho que todas as bolas que ele foi, saiu muito bem do gol. Tá? Teve umas 2 saídas que ele se precipitou, uma no segundo tempo, que a bola foi muito longe ali de onde ele estava, ele foi quase na meia-lua. Ele quase se atrapalha, mas no geral foi razoável. Assim, não dá para fazer tantos elogios, também muito menos crítica, porque eu acho que ele foi de razoável para bem, né? Mas ficando no razoável, mais para razoável. Tinga. Bom, vamos. Tinga, sempre criticado Tinga. Hoje merece crédito? Não mas nos últimos jogos tem jogado bem. Ele tem tido um bom aproveitamento de lançamento. O Tinga tem aproveitado
muito bem isso. Ele assim, o lado dele com o Pikachu rendeu muito bem. Então vou colocar ele como jogou bem, assim, um verde musgo aí para ele. O Tinga tem essa qualidade. Acho que ele, é claro, a jogada do gol acabou sendo em cima dele, ele teve uma certa desatenção, mas tem sido um jogador bem importante ultimamente. Eu acho que ele fez um jogo bem. Pode colocar um verde musgo aí para ele, porque o Tinga, na minha avaliação, nos últimos jogos, acho que os últimos 3 jogos dele, eu coloquei verde para ele, então para mim ele tem tido uma boa atuação. Brits. Cara, o Brits, deixa eu ver. O Brits, ele conseguiu fazer jogadas interessantes. Acho que eu vou colocar como bem para ele também. Eu acho que ele não cometeu nenhuma falha. Eu acho que teve um determinado momento que ele acabou tendo uma certa saída de bola um pouco equivocada, mas no geral eu acho que ele foi bem. Foi de fato dos jogadores ali, olhando mais para o lado defensivo, foi o jogador que se rendeu melhor na minha avaliação, ele e o Tinga, então fica como jogou bem. O Tite teve um começo de jogo mal, ele falhou em algumas jogadas. Aliás, deixa eu só aproveitar um detalhe sobre o Tinga. Teve um lance no segundo tempo, foi curioso. O Tinga foi querer driblar. Ele dribla o primeiro. E aí foi muito engraçado, porque o estádio inteiro, Fábio, falou assim, não, sabe assim, foi todo mundo dizendo assim, lembra o jogo do Grêmio, né? Que ele vai fazer ali a saída de bola, sai driblando e perde. E aí, na hora, quando ele percebe que o estádio se manifesta, ele já toca a bola. Então, assim, o Tinga teve esse detalhe. Mas o Tite eu vou colocar como jogou razoável, porque, cara, é complicado falar do Tite, porque ele sempre é um jogador que comete falhas. Então, ele tem uma dificuldade, muitas vezes, de fazer o simples, muitas vezes, e é muito lento em alguns momentos, às vezes está muito fora da área. Na verdade, eu estou assim, quase pensando para o jogo mal para ele, sabe? Porque ele ainda é um ponto... É uma brecha que ele dá para o adversário sempre. O Tite ele tem muitas dificuldades por ter essa leitura, muitas vezes, errada, de olhar sempre para o cara que está com a bola, não olhar a movimentação que acontece nas costas dele. Então, para mim, o Tite poderia, talvez, em um jogo mal. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui, que eu nem estou olhando o chat, ver se a turma tá... O pessoal tem Tite, tem gol, né? Cara, eu vou acabar ficando com... Não, vai, vou colocar um razoável para ele, vai. Eu acho que ele teve momentos ruins, mas teve outros momentos que ele foi bem, assim. Teve algumas jogadas que ele foi bem. Acho que no final é um amarelo para laranja aí, certo? Enfim, entendo como quiserem. Mas o lado negativo. Felipe Jonathan, esse eu vou colocar muito bem. Muito bem mesmo, assim. Principalmente por conta do primeiro tempo. Para mim, foi o melhor jogador do primeiro tempo do Fortaleza, sobrando. O nível de consciência dele, toda vez que a bola chegava para ele, era incrível, assim. Tinha bola que ele pegava e vinha 2 jogadores do Juventude, só um toquinho por cima, vai lá, Breno Lopes, pode partir para o ataque. Então era um nível de concentração, era quase como se fosse... O pessoal vai achar que eu estou exagerando. Mas era quase como se fosse um meia, aquele camisa 10, com tamanha tranquilidade. Todas as vezes que eu vi o Felipe Jonathan com a bola, a facilidade dele chegar ao ataque, de sempre encontrar o companheiro em ótima situação, me chamou muita atenção positiva. No segundo tempo ele cai de rendimento, ele sente o cansaço, ele vai fazer uma outra função no segundo tempo, né? Ele passa para ser volante e já no final, quando entra ali o Rosseto, ele vai jogar como meia esquerda, mas eu acho que foi uma partida muito boa do Felipe Jonathan. Um nível de assertividade, de consciência com a bola no pé que foi fundamental, porque a equipe do Juventude era uma equipe que sempre tentava fechar espaço, e os passes do Felipe Jonathan abria muito o campo, sabe? Era um passe que sempre deixava um jogador em ótima condição para dar sequência à jogada, como foi na jogada do segundo gol, o passe que ele deu para o Pochettino, dar o belo passe para o Pikachu. Sacha, cara, o Sacha também vai como muito bem. O Sacha tá tendo uma especulação, né, do Sacha no esporte. Eu acho muito difícil que o Sacha vá sair do Fortaleza. Eu acho que ele é um jogador extremamente útil, não é um jogador de muita qualidade, mas deu uma cabeçada num rebote ali, numa cabeçada da trave do Tinga, recuperou muita bola, fez falta quando era necessário, fez muita falta quando era necessário. Então foi um jogador que lutou demais, tem uma entrega absurda. Eu gosto muito do futebol do Sacha, mesmo sabendo dessa qualidade técnica dele mais limitada, mas eu já elogiava o Sacha até um tempo, que a galera até pegava muito no pé dele,
eu acho que ele é um jogador muito útil no elenco, né? Assim, não dá para esperar que ele vá ser o Hércules, mas ele realmente é um jogador que veste muito a camisa. É um cara, na minha avaliação, que é altamente comprometido com o que o Vojvoda quer, e para mim também foi um ponto positivo. Hércules, como eu estava citando, né? O Hércules mais distante do gol, eu acho que é um Hércules que se apaga. Eu gosto muito do Hércules mais adiantado, como ele foi contra o Palmeiras e como ele jogou na reta final do jogo hoje, porque é um jogador que, além de recuperar muita bola, ele tem uma boa finalização, ele sempre tem muito pulmão, né, para estar correndo o campo, de recuperar a bola, puxar contra-ataque. Ele tem essa característica. Eu gosto muito do Hércules quanto a isso. Mas eu acho que ele fez um jogo, talvez assim, um jogo mais... Eu vou colocar jogou bem, sabe? Eu vou colocar o bem para ele. Porque assim, foi um pouco discreto parte do jogo, mas aí depois eu acho que ele conseguiu, até mesmo nesse jogo mais discreto, fazer uma partida boa. Acho que ele apareceu menos ofensivamente do que o normal, né? Ele geralmente chuta muito, né? O Sacha se movimentava mais. O Sacha, às vezes, fazia essa de ir mais para o ataque, né? Fazer esse box-to-box, né? Que a turma fala. O Pochettino é curioso. Eu não gostei tanto do jogo do Pochettino. O passe que ele dá para o Pikachu é perfeito. É perfeito. Ele tem essa qualidade. A bola, quando está no pé dele, sai com muita qualidade. Mas eu não gostei da concentração do Pochettino no jogo. Eu achei ele muito disperso. Assim, não foi 2, 3 jogadas, foi pelo menos assim umas 4, 5, 6 jogadas que o Pochettino estava com a bola dominada, ficava pensando na morte da bezerra e o jogador vai lá e tomava a bola. Então eu senti ele muito errático hoje no jogo. Alguns toques de primeira também errado, mas tem muito talento. Então eu vou colocar um razoável para ele, porque eu não gostei, no geral, assim, do comprometimento, que ele tem muito comprometimento, né, também dentro de campo. Hoje eu senti ele mais disperso, mas aí não fica algo mais negativo, porque o passe que ele deu para o Pikachu é um absurdo. Assim, é um jogador muito qualificado, que mesmo não tendo uma tarde tão boa, ainda foi bem importante. Pessoal do ataque, né? Vamos lá. Começando Pikachu. por Pikachu. Pikachu, para mim, pode colocar aí reencontrando, também. né? Ele foi bem contra o Palmeiras também, né? Hoje também, acho que tá voltando a ser útil, né? Deu 2 assistências no jogo contra o Palmeiras. Hoje, como eu falei, não só pelo gol, mas da quantidade de vezes no primeiro tempo que ele, junto com o Tinga, esse lado direito do Fortaleza foi muito... Aliás, os dois lados foram muito bem, né? Mas o Pikachu foi um jogador que criou jogadas. Ele teve muito. Algumas vezes ele se precipitou, né? Com essa que eu citei no primeiro tempo, que estava ali entrando o Lucero e o Breno Lopes na área. Ele poderia ter conduzido um pouco mais a bola, mas ele jogou bem, assim. Eu gostei da partida do Pikachu. Fez o gol também, né? Fez um gol ali. Até amigos assim falaram que ficaram com medo que talvez ele pudesse perder ali, mas foi um jogador bem importante. Pode colocar o jogo bem para ele. Tava até pensando talvez botar um muito bem para ele, mas eu acho que é um jogador que acabou botando esse verde aí, era o outro verde, mas pode deixar esse verde. Talvez seja um recado de Deus aí para dizer que o Pikachu merecia mais. Eu posso estar sendo muito exigente com ele, mas foi importante. Breno Lopes, eu vou botar, jogou bem. Eu acho que ele já apresentou o futebol melhor em outras partidas. Ele foi bem importante de novo, correu muito, mas eu senti ele mais pesado hoje, cansado. Ele cansou rápido para mim. E perdeu gol, né? Também. Fez gol não. Quem fez gol foi o Lucero. Não, perdeu o gol. Perdeu o gol, exato. Teve uma jogada que até tinha batido no braço do Lucero. E ele foi um dos jogadores que foi um pouco displicente nas oportunidades perdidas no primeiro tempo. Não dá para ficar, sabe, querendo dar um toque por cima do goleiro, lentamente e tal. Então, eu acho que o Breno ficou um pouquinho abaixo, mas eu ainda acho que jogou bem, sabe assim? Eu acho que pode colocar o verde musgo aí para ele. Acho que foi uma partida boa dele. O segundo tempo é que eu acho que ele caiu mais de rendimento. Foi uma partida que ele teve mais dificuldade de sustentar. É o Breno Lopes. Pronto. E o Lucero foi muito bem. Aliás, o Lucero tá inteiro, assim, tem feito... Ele ainda comete muito erro de passe, né? Assim, de jogadas onde é só acertar o passe ali que a jogada acontece. E ele ainda comete algumas falhinhas desse tipo, mas foi muito bem. Eu gostei muito da partida do Lucero, não só pelo pênalti marcado, mas pela movimentação. E tem uma coisa também que, não sei se pela TV o pessoal que acompanha consegue distinguir, mas para quem olhou no estádio com detalhe a movimentação do Lucero, ele tem uma entrega absurda. Então tá lá o Breno perdendo bola no ataque, ou o Pochettino perdendo bola no ataque,
Ele volta, velho. Ele volta pra caramba. Então, assim, é um jogador que, nisso, né, o Vojvoda sempre exige isso dos centroavantes. Ele tem colaborado demais. Foi também uma boa partida do Lucero. Assim. 4 gols em 3 jogos, né? Ele ficou fora do jogo contra o Atlético Mineiro, que fez falta, né? Talvez ele, no lugar do Kaiser ali, talvez tivesse trazido 3 pontos, né, pro Leão do PC, mas vem em grande fase, né? 19 gols já na temporada. Ano passado ele fez 24, então muito provavelmente ele vai quebrar o recorde aí de gols em uma temporada pelo Leão do PC. Bom, jogadores que entraram no decorrer do jogo, Minhoca, quem se destacou aí? Teve alguém que merece menções positivas? Foram 4 trocas, né? Dos 4... duas nem tem nota, né? Acho que o Dudu não tem nota. O Dudu, ele entrou relativamente bem, mas não dá para avaliar. Ele fez uma jogada de certo, mas poucas ações com a bola, né? Ele e o Rosseto, né? Foram os dois jogadores que não tem muito como avaliar, porque foram poucas ações, assim. Ajudaram naquilo que foi preciso, mas também não dá para falar de uma ou 2 jogadas, dizer que o cara conseguiu ter uma avaliação boa e tal. O Kaiser, para mim, vai como razoável. Não acho. Teve uma jogada que ele tentou chegar na bola, mas não conseguiu. Foi uma bola muito forte. Acho que é um jogador, em termos de entrega, bem importante. Claro que precisa de gols, mas vai como razoável. Eu não sou da linha de criticar o Kaiser, não. Quer dizer, dá para criticar o Kaiser porque já perdeu gols inacreditáveis. Mas ainda acho que é um jogador mais útil do que o pessoal estava sondando Pedro Raul. Tipo, fazer uma troca de Pedro Raul com o Santos. Eu falei, o que é isso? Pô? Eu prefiro 1000 vezes o Kaiser, que pelo menos tem um ímpeto, sabe, de pressionar o adversário, tem garra, sabe? Pedro Raul nem isso tem. E o Bruno Pacheco, esse eu vou colocar como um verde musgo aí para ele. Entrou bem de novo, né? Fez uma jogada de novo ofensiva, quase fez um gol, entrou muito bem. Pode colocar um verde musgo aí para o Pacheco, que entrou no lugar do Pochettino no segundo tempo. Bom, e para finalizar, Juan Pablo Vojvoda. Pode colocar como bem, assim, foi uma partida boa do Fortaleza. Não acho que foi uma partida. Aliás, né? Eu acho que. Não, vou colocar o bem, sabe? Porque eu acho que faltou um pouco nas trocas ali, o time um pouco nas trocas de algumas coisas, mas por todo o contexto, assim, ele conseguiu em 2 jogos contra Palmeiras e Juventude, tudo bem que os 2 jogos em casa, mas com muitas baixas no elenco, somar 6 pontos que eu não considerava fácil. Talvez na teoria o do Juventude era mais fácil, mas era um Juventude muito mais linha baixa, sabe? Não é o que o Palmeiras fez na quarta-feira, indo para o ataque, uma defesa toda exposta para você contra-atacar. Então, acho que o time foi muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo, obviamente, o time ia sentir. Não dá para manter sempre 2 jogos de extrema intensidade, como ele apresentou no jogo contra o Palmeiras e no segundo tempo, no primeiro tempo hoje, contra o Juventude. Então, vai como esse lado positivo aí para o Vojvoda. O Vojvoda, né? Esse Fortaleza dele tem um ponto que, assim, que a gente até hoje trata como comum, mas é algo bem difícil, que é se recuperar de resultados muito ruins, né? Por exemplo, tomou 5-0 do Cuiabá e depois veio a sequência boa, né? Eu acho que ele consegue virar a chave muito bem, né? Em muitos momentos nessa trajetória dele, ele conseguiu sair ali de um momento de turbulência, e esse momento de turbulência não colocou o Fortaleza mais para baixo ainda, né? Ele conseguiu ali reorganizar e fazer o time voltar a vencer, enfim, voltar a ser competitivo. Então, acho que esse é o maior ponto, né? Acho que é algo que a gente até trata como algo até banal, mas é difícil, cara. Um treinador que consegue sair de um momento complicado tantas vezes, né? Como o Vojvoda. Eu acho que o trabalho do Vojvoda muitas vezes é ali, né? O Fred e o Cássio já falaram aqui algumas vezes que toda vez que você acha que o Fortaleza vai se complicar, tá lá o Fortaleza conseguindo um bom resultado no momento certo. E eu acho que isso parte muito do Vojvoda. Claro que nem sempre se torna uma partida... Hoje, por exemplo, o Fortaleza podia ter tomado esse gol de empate, é bom lembrar. Ele podia ter tomado esse gol de empate. O time acabou não tomando. Mas a gente tem que olhar muito também o que é que aconteceu de bom no Fortaleza. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito bom. Muito bom. E eu acho que nas escolhas que ele fez, esse era o time que eu considerava melhor que ele podia colocar em campo. E ele colocou esse time em campo. E esse time rendeu muito no primeiro tempo. Claro, esse time não ia conseguir sustentar 90 minutos, sem ter peças de qualidade no elenco. Se o Plantes conseguisse sustentar por tanto tempo, obviamente,
o trabalho do Vojvoda acaba sendo esse ponto positivo. Mas medalhinhas, né? Vamos lá para as medalhinhas aí da turma. Vamos lá. Eu vou colocar a medalha de ouro para o Felipe Jonathan. O primeiro tempo do Fortaleza, que foi o melhor que a gente viu do Fortaleza, ele foi para mim o jogador com mais lucidez, com mais, sabe, assim, ele estava pensando sempre à frente do que os demais jogadores, assim. Nível de segurança, de construção de bola. Gostei muito do Felipe Jonathan, foi uma partida muito boa. Vou colocar em segundo o Pikachu, que... Aliás, não, vou colocar o Sacha. Vou colocar o Sacha, que também jogou muito, 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 muito mesmo. Correu o campo inteiro, se entregou, jogou os 90 minutos. Tamanha entrega que ele teve dentro de campo, assim, um jogador muito entregue realmente, assim, ao esquema, né, a ideia de jogo que o Fortaleza estabeleceu. E o Pikachu, eu vou colocar ele como terceiro. Acho que foram os 3 jogadores que eu mais gostei. O Breno Lopes foi até escolhido o melhor da partida. Acho que eu percebi que o Breno Lopes jogou bem melhor em outros jogos, né? Mas o Lucero foi bem, o Tinga, esses jogadores também podiam ganhar medalha aí. Mas, no geral, acho que foi uma partida muito boa do Fortaleza. Muito bem, então medalhas aí de ouro para o Felipe Jonathan, medalha de prata para o Sacha e medalha de bronze para o Pikachu. Então, uma avaliação feita aí dos jogadores do Fortaleza nessa vitória importante, né? 2-1 contra o Juventude, terceira vitória seguida em casa, 10 pontos em 12. Fortaleza aí olhando muito bem aí para a parte de cima da tabela.